sob a proteção de Deus, em nome do povo de Barroso, declarar aberta a 60ª reunião ordinária do 4º período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barroso. Não falei errado. Em discussão na ata da reunião anterior, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, vereadores eleitos e a todos que nos acompanham pela internet. Peço, por favor, a senhora secretária, a vereadora Vera Rodrigues, que faça as leituras das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, barrosense aqui presente, obrigada pela presença, os futuros vereadores, a todos os funcionários desta casa e internautas. Correspondências recebidas. Ofício 157, do dia 30 de novembro, à Câmara Municipal, para o gabinete da vereadora Vera Rodrigues Pereira, resposta ao ofício 16/2020. A Lafarge Holcim Brasil, Unidade Barroso, lograda na Rua Tiradentes, no bairro do Rosário, vem, conforme solicitado no ofício 16, encaminhar 2 cópias do estudo realizado pela empresa ERN Engenharia de Recursos Naturais, onde disponibiliza os recursos do trabalho de diagnóstico e prospecção arqueológica, realizado na área de ampliação das minas Fazenda Invernada e Mata do Ribeirão. Sendo que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessário. Assinado por coordenador de Meio Ambiente, Robson Rodrigues Carneiro. E aqui está o documento, o relatório que foi entregue para a Câmara e que será entregue para a Biblioteca Municipal. Atos do Executivo, portarias 608 a 613, decretos 4.256, 4.257, 4.259 e 4.232. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 40. A presidente dessa comissão, Vera Aparecida Rodrigues Pereira, reunimos com demais vereadores e para analisar o projeto de lei número 7, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso a criar um programa Porteira Adentro e dar outras providências, o qual foi analisado pela assistência jurídica desta Casa Legislativa, que manifestou-se contrária à execução deste programa em virtude das vedações estipuladas no artigo 73 da Lei 9.504, de 97, que preceitua sobre programas dessa natureza, não podem ser realizadas em ano eleitoral e nem executadas até 31 de dezembro de 2020, considerando as restrições do Ministério Público e orientações da ANVER quanto ao uso de maquinários públicos em propriedades privadas e que, mesmo para produtores rurais de baixa renda, a concessão do serviço em caráter excepcional deve ocorrer atendendo a critérios específicos e acompanhamento rigoroso por parte do controle técnico. A comissão conclui que opinou em seguir o parecer da assistência jurídica desta Casa. Requerimento número 30, de 30 de novembro, ao senhor Fábio Ernesto Lima de Campos, gerente de futebol. Prezado senhor, venho através deste parabenizá-lo e a toda a equipe do Atlético Clube pelo acesso à elite do futebol mineiro. Despedimos-nos com protege de elevada estima e distinta consideração, assinado vereador João Aparecido Campos. Correspondências expedidas. Ofício 181, a sua senhoria Júlio Cabral da Fonseca. Prezado senhor, atendendo ao requerimento verbal de autoria do vereador Valdonedo, aprovado por unanimidade por este legislativo, nós, vereadores da Câmara Municipal de Barroso, manifestamos com muito pesar o falecimento de sua mãe, a senhora Geralda de Jesus Fonseca. Que Deus conforte o coração de todos os familiares nessa hora de dor e sofrimento. Assinado vereador e presidente dessa Casa, Aldo. Ofício 182, a sua senhoria Roberto Alves. Prezado senhor,
atendendo ao requerimento verbal de autoria da vereadora Vera, aprovado por unanimidade por este legislativo, nós, vereadores da Câmara Municipal de Barroso, parabenizamos Vossa Senhoria por ter vencido o concurso da edição do Brasília Photo Show de 2020 na categoria Animal. Reconhecemos o seu mérito ao concorrer com fotógrafos de mais de 56 países, onde se teve um total de 15.300 fotos de diversas categorias. Parabéns por divulgar as nossas paisagens tão lindas. Barroso se orgulha muito desse seu trabalho feito por amor à natureza durante há muitos anos, principalmente na luta pela sua preservação. Sem mais para o momento, subscrevemos, presidente desta casa. Ofício 183, ao excelentíssimo Henrique Carline Pereira, promotor de justiça da comarca de Barroso. Senhor promotor, é com muita satisfação que recebemos o ofício 121, no qual Vossa Excelência informa que assumiu a promotoria de justiça da comarca de Barroso na data de 23 de novembro de 2020. Desejamos-lhe boas-vindas e um profícuo trabalho, sucessos, que Deus o ilumine para tomar as melhores decisões em prol da justiça e do bem-estar do nosso povo. Sem mais para o momento, desde já colocamos esta casa ao seu inteiro dispor. Presidente desta casa, Alan Campos. Terminando as correspondências. Abrindo a ordem do dia, em segunda discussão para votação, o projeto de lei número 011 de 2020, de autoria da vereadora Vera, que estabelece o dia 14 de novembro como dia de conscientização e combate ao diabetes. Em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Vereadora Vera, com a palavra. Muito obrigada. Como eu já disse na última reunião, este projeto é um projeto muito simplório, mas que ele abre luz a um problema que acomete 1/4 da população de Barroso. Nós temos 5.000 barrosenses com problemas de diabetes e hipertensão. Isso é muito grave e nós precisamos unir forças com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a nossa associação querida, a PEDBAR, que faz um trabalho excelente na prevenção e faz um trabalho maravilhoso com as famílias dos diabéticos, para que essa doença, que é silenciosa e que leva a problemas gravíssimos e a uma vida muito comprometida do paciente, do diabetes, e com isso traz um problema sério nas famílias, que a gente possa ter este dia, que é um dia nacional, também ser comemorado em Barroso, mas que seja feito um dia no calendário municipal para que haja movimentos de conscientização para mitigar os efeitos e o acometimento de mais pessoas com essa doença tão grave. Então, mais uma vez, eu agradeço aos demais vereadores que aprovaram por unanimidade esse projeto. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade em segunda votação. De acordo com o artigo 95 da competência das comissões permanentes, parágrafo 2º, concluída a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela ilegalidade e constitucionalidade do projeto, seu parecer seguirá ao plenário para ser discutido e, somente quando for rejeitado, prosseguirá a sua tramitação. Porque eu estou lendo este parágrafo? Porque os dois próximos projetos tiveram pareceres contrários. O primeiro deles é que autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso a criar o programa Porteira Adentro. Em discussão, o parecer da comissão contrário ao projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Vereadora Vera. Esse projeto de lei que eu propus nesta casa,
Ao longo desses últimos 20 anos, eu acompanho o trabalho que a Prefeitura faz junto aos produtores rurais da nossa cidade. E nós sabemos que a Prefeitura faz ações de beneficiamento, principalmente para aquele produtor de baixa renda e que tem muito problema para que ele possa executar o seu trabalho. E ao longo dos anos eu acompanho, e a Prefeitura, à medida que tem condições, ela apoia esses produtores, fazendo aração, fazendo outros beneficiamentos. Mas no ano passado eu estive junto com a diretoria regional da Emater em Alto Rio Doce e fui também em Carandaí, onde essas duas cidades já têm há mais de uma década essa lei que chama Porteira Adentro, já em pleno funcionamento e que dá autorização ao prefeito a fazer beneficiamentos para dentro da porteira dos sitiantes e do produtor rural. Por quê? Muitas das vezes, o que ele precisa, o produtor rural, é serviços de infraestrutura, para que ele possa otimizar sua produção e ter um ganho, uma renda mais expressiva. Então, como a região de Alto Rio Doce, Carandaí, é uma região muito próspera na área de agricultura e agronegócios, eu presenciei como funciona bem nessas cidades. E desde o ano passado, do início de 2019, eu trouxe para o Executivo e encaminhei os projetos que estavam em andamento nesses municípios para que fossem regulamentados e estudados para o nosso município. Mas devido à escassez de recursos, o município e escassez de maquinários, o Executivo não veio prosperar esse projeto aqui em Barroso. E como eu não queria que esse projeto ficasse esquecido, eu mesmo apresentei o projeto aqui na Câmara, eu o estudei, eu fui novamente nesses municípios e acompanhei o que funciona e o que não funciona lá. E eu acredito que aqui em Barroso precisa ser implementado. É lógico que no ano de eleição, isso é inconstitucional, é um projeto que, por ser proveniente da Câmara, ele gera custos para o município, então ele é inconstitucional, mas eu queria que esta casa debatesse esse programa, porque nós entendemos que o produtor rural ele precisa de investimentos na área de preservação de nascentes, construção de TEVAPs ou biodigestores para que ele não impacte com o esgoto domiciliar da sua propriedade, os cursos d'água da zona rural, que ele mesmo vai ter de utilizar, para dentro da porteira, fazer para ele algum beneficiamento do terreno, estradas para acesso da sua propriedade, as barraginhas, que são extremamente necessárias para que a enxurrada das chuvas não deteriore as suas estradas, as estradas vicinais e a estrada que vai até a propriedade, e ajudando a umedecer aquela região com essas barraginhas. Então, são muito beneficiamentos que o município pode ser parceiro do produtor rural e que isso vai minimizar, inclusive, os efeitos negativos de uma falta de apoio. Então, a minha intenção era chamar a atenção para que não passemos mais 20 anos esperando um projeto desse para os nossos produtores aqui de Barroso. Então, que sirva como um projeto em análise para que a futura gestão e que vocês, os futuros vereadores, possam se debruçar nesse projeto, junto com o Conselho Rural, porque o Conselho tem de funcionar para poder analisar quem vai ser atendido ou não, junto com a Emater, junto com todos os órgãos do município, com assistência social, porque eu acho que isso é muito importante, e criar o Fundo Municipal da Assistência Rural, para que esse fundo possa ser revertido especificamente
para esse fim. Então, eu, né, no caso, está sendo retirado. Eu também, como presidente da Comissão de Legislação, concordo com a nossa procuradora, mas foi uma forma de trazer à tona esse debate e que a gente não passe mais 4 anos, mais 4 anos, mais 4 anos e que não dê a devida assistência ao povo do campo. Muito obrigada. Retirei. Continua a discussão do parecer da comissão. Faz palavra, presidente. Vereador Anderson. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vera, visitantes, vereadores aqui que foram eleitos, assessores desta casa e as pessoas que nos acompanham pela internet. Também, como membro da comissão, acompanho o parecer da procuradora da casa. Vejo que o projeto é essencial, é muito importante para Barroso, mas, devido à questão do período eleitoral, ele se torna inviável e ilegal. Tive também a oportunidade, como a vereadora Vera teve a oportunidade de verificar outras leis em outros municípios que implementaram esse programa de porteira dentro. Inclusive achei aqui da Prefeitura de Carandaí, que Vossa Excelência disse que esteve lá, Carandaí aprovou a lei 2091 2013. Desde 2013 lá já tem esse programa, foi aprovado no 23 de dezembro de 2013. E eu vi algumas alterações, alguns artigos, e uma delas que a Vossa Excelência colocou e trouxe, que é diferente da lei que já está em vigor em Carandaí, que é a parte do artigo 8º, né? Eu entendi a intenção de Vossa Excelência quando colocou que não poderão ser beneficiados com incentivos concedidos por esta lei os funcionários públicos municipais. Eu entendi qual foi a vontade de Vossa Excelência quando colocou na lei, mas nós conhecemos também que tem muitos funcionários públicos municipais que utilizam desse serviço da Prefeitura, desse apoio, desse incentivo de um trator, para arar na beira da estrada, para poder aumentar sua renda, e ali sucessivamente era uma das coisas que precisariam ser revisto nessa nova lei. Mas não só nesse ponto, né, que é a questão das estradas, beiras de rodovias, mas o porteira dentro realmente. E é muito importante esse incentivo aos nossos produtores rurais. Acredito que nós vamos conseguir, se Deus quiser, avançar na próxima gestão esse projeto. Inclusive, estou em contato já direto com os prefeitos eleitos da região. Inclusive, essa semana eu tenho um encontro marcado com o prefeito eleito de Barbacena, justamente para estreitar essas relações das nossas divisas e também estreitar essas parcerias, que a gente sabe que é muito importante, apesar de Barroso ter o seu território pequeno, mas o atendimento rural de Barroso é muito maior do que o nosso território em extensão. E isso é muito importante, essas parcerias, para a gente fomentar realmente a economia na nossa cidade. Então, assim, é um projeto que eu espero que nós tenhamos oportunidade na próxima gestão de encaminhar junto a esta casa, estudar melhor, mas enviar a esta casa esse projeto novamente, para que a gente possa apoiar o produtor rural, que é muito importante. É um caminho importante para a geração de economia e renda para a nossa população. Então, com certeza, temos aí, assumimos esse compromisso, né, de fortalecer, até porque está dentro de uma das propostas nossas de governo, e esse incentivo ao produtor rural. Então, acompanho o parecer pela inconstitucionalidade no fato da questão eleitoral, mas friso aqui que, como membro da comissão, a gente sabe da importância desse projeto para a nossa cidade. Pena, né, Vossa Excelência disse que enviou o Executivo anteriormente, o Executivo achou por melhor não enviar nessa casa questão de maquinário, mas, mesmo assim, não temos maquinário suficiente, é interessante ter a lei implementada para, assim que for possível, o município já ir executando, né, esse atendimento aos produtores rurais de Barroso. Muito obrigado, presidente. Pois não, vereador, continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação o parecer. Aqueles que aprovam permaneçam em comissão. Aprovado o parecer, sendo assim, está retirado de pauta o projeto. Em primeira discussão, o projeto de lei número 197, que dispõe sobre atribuições do vice-prefeito de Barroso e da outras providências.
Jurídico, deu favorável, legalidade e constitucionalidade. O da comissão a comissão optou por não acompanhar o relatório de ciência jurídica, havendo operado a discussão mais ampla sobre o projeto desse texto. O que vai da comissão, então o projeto é exclusivo. A comissão concluiu pela legalidade. Porque ilegalidade é uma inconstitucionalidade. Não, pela legalidade. A comissão jurídica foi. Em discussão, o parecer da comissão. Vereador Anderson. Mas falar, senhor presidente. Nós da comissão fomos contra, né, apesar da procuradora da casa colocar a questão da legalidade do projeto. Nós da comissão entendemos que as atribuições do vice-prefeito já está descrito, né, na nossa lei orgânica e no artigo 58 e 59, dentro das suas atribuições do cargo. Não justifica, né, as colocações que o projeto traz. Então, de acordo com a comissão, entendemos que já está contemplado. Nós já temos as funções e atribuições do vice-prefeito já atrelados, né, na própria lei do município. Não justifica ter uma lei redundante falando a mesma coisa, né, falando que cabe ao vice-prefeito assumir ausências, impedimentos, as atribuições que o prefeito colocar, o vice-prefeito, né, para poder assumir as atribuições dele. No caso, né, em relação a provimento, né, a questão de vencimentos do vice-prefeito, se caso ele não ocupar, né, alguma função do executivo, a lei não trata nesse sentido. E foi justamente esse projeto, ele está vindo, né, assinado pela vice-prefeita e pelo prefeito, como uma proposta que a vice-prefeita fez na campanha passada de entrar com um projeto nesse sentido, que o vice-prefeito não trabalhasse, não teria sua remuneração. Essa era a essência da discussão na época. Só que tem que isso não traz o corpo do projeto. O projeto não traz essa essência, até porque seria inconstitucional você ir contra, né, a questão da remuneração. Então, por isso, nós da comissão, eu, vereadora Vera, vereador João, entendemos, né, que não seria necessário ter mais uma lei repetindo as atribuições que já são claras de um vice-prefeito do município. Continua em discussão. Vereador Eduardo Pinto, com a palavra. Essa palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, secretário, vereadora Vera, senhores vereadores eleitos, todo o público que nos acompanha aqui pela internet. Senhor presidente, como parte interessada diretamente nesse projeto, esperava até que fosse discutido e votado antes das eleições, para não ter uma relação mais direta. Mas tem uma questão que me chama a atenção. Primeiro, quero dizer que não tem nada contra o projeto, né, de maneira nenhuma. Todas as questões aqui, tenho muita tranquilidade de dizer que vou empenhar na função a partir de 1º de janeiro, com toda a dedicação, inclusive indo além do que prevê o projeto. Isso é um compromisso meu, compromisso do Anderson, durante a nossa campanha, durante o fechamento da nossa aliança política. Então, eu estou com muita tranquilidade. No entanto, eu gostaria até de consultar o Nivaldo, o nosso assessor geral do plenário, a possibilidade do pedido de vista em relação ao parecer, né? Porque é uma questão que a doutora Tássia, eu tive a possibilidade de conversar isso com ela, e que está no parecer, onde ela cita que a lei orgânica do município, quando estabelece nos atos das disposições gerais e transitórias do artigo 11, ela diz: o Executivo Municipal, após promulgação da Constituição, ainda a Constituição de 92, mesmo depois dessa lei orgânica de 2008, o Executivo Municipal, após promulgação dessa Constituição, remeterá projeto de lei ao Legislativo propondo as atribuições. Ou seja, as atribuições iriam além do que prevê
tanto a lei orgânica quanto a Constituição de 90, Constituição de 90. Então, assim, eu acho que é importante pedir visto até para poder avançar nisso, né, e também ver a possibilidade de simular uma necessidade de fazer uma alteração na própria lei orgânica vigente, porque está só um projeto de lei, talvez seja necessário fazer concomitantemente a questão de uma alteração na lei orgânica, né, de maneira que eu peço, senhor presidente, à vista na discussão do parecer, porque se o parecer seguir e for aprovado, o projeto sai, aí não cabe vista. Então eu peço para que a gente possa aprofundar nessa questão e dizendo mais uma vez a tranquilidade de votar o projeto pela a minha responsabilidade hoje na condição de vice-prefeito eleito e na condição também de muita tranquilidade de não só suprir todas as funções e atribuições propostas pelo projeto atual vice-prefeita, como com muita tranquilidade ir além delas. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador, vistas concedidas ao vereador Eduardo Pinto. Não havendo mais projeto de lei para o dia, em discussão, requerimento número 30 de autoria do vereador João Campos, para que seja parabenizada a equipe do Atlético Clube de São João del Rei pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro. Vereador João Campos, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, aos vereadores eleitos, ao público presente e a quem nos acompanha pela internet. Senhor presidente, o intuito de estar parabenizando a equipe do Atlético Futebol Clube de São João del Rei, através do seu gerente de futebol, o Fábio, pela excelente conquista que tiveram, não só para São João del Rei, mas sim para a região. O acesso do Atlético à primeira divisão do Campeonato Mineiro de Futebol abre as portas para a nossa juventude de toda a região. E Barroso certamente será beneficiado com esse grande êxito que foi essa conquista. Então eu não poderia deixar de estar parabenizando esse grande clube, que já é um grande parceiro nosso aqui em Barroso. Nós temos meninos de Barroso que já, ao longo dos anos, vem fazendo parte das equipes do Atlético, participando de competições a nível estadual, e isso é muito gratificante para a nossa cidade de Barroso. Então, essa conquista não é só de São João del Rei, e sim de toda a região, toda a nossa região. No corpo e no ofício não coloquei, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui de estar parabenizando o Barroso em Dia, através do nosso amigo Bruno Ferreira, acho que ele está até aqui, né? Porque Barroso em Dia vem acompanhando essa trajetória do Atlético desde o início e vem deixando a gente também a par de tudo que vem acontecendo. E a gente também não pode deixar de reconhecer esse trabalho magnífico que vem sendo feito aí pelo Barroso em Dia. Então, desde já, Bruno, meus parabéns a vocês e toda a equipe do Barroso em Dia. Continua a discussão. Mais uma palavra. Vereador Eduardo Pinto. Cumprimentar primeiro o vereador João pela lembrança. Realmente foi um feito histórico, né? O Atlético está chegando e concordo plenamente com o vereador João. Isso vai abrir uma oportunidade muito grande para os jovens que sonham ser jogadores de futebol na nossa região, especialmente em Barroso. O vereador João sabe a importância que ele tem nesse relacionamento dos atletas de Barroso com os atletas de São João del Rei. Tem muitos conhecidos dentro do Atlético, eu acho que isso vai ser muito importante. O senhor vai ser uma peça muito importante nisso. E se Deus quiser, quem sabe em breve veremos um jogador profissional do nosso município, que qualidade não nos falta. E agora, né, o Atlético certamente é o segundo Atlético de Minas Gerais, né? Primeiro o Clube Atlético Montanhês, o Atlético de São João del Rei e o Clube Atlético Mineiro em terceiro, certamente. Vamos torcer muito para o Atlético, até porque nós estamos com uma dificuldade tremenda de torcer aqui para o nosso Cruzeiro. Mas certamente vai honrar muito a região. Parabéns pelo requerimento, vereador. Obrigado. Pois não, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação o requerimento do vereador João Campos. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento verbal? Vereadora Vera, com a palavra. Senhor presidente, que possa ser enviado um ofício de pêsames ao Sérgio Rodrigues pelo falecimento da sua filha Lígia. Nós estamos todos muito tristes, muito tristes.
Em discussão, requerimento da vereadora Vera. Não havendo discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ainda tem gente que não acredita em depressão, né? Suicídio. Mais algum requerimento verbal? Não havendo mais requerimentos verbais, abra a inscrição para a palavra livre dos vereadores. Aqueles que desejam manifestar, por favor, se inscrevam. Dudu. Leão. Kiko. Com a palavra, a vereadora Vera Rodrigues. Mais uma vez, uma boa noite a todos, os ouvintes e internautas. Eu quero estar aqui agradecendo a Lafarge Bolsim, porque este ano eu fiz um requerimento à empresa, porque para a empresa fazer a expansão e teve de fazer o licenciamento ambiental para ampliação da extração de calcário na mata do Ribeirão e nas minas da Fazenda Invernada. E este levantamento, para fazer o licenciamento ambiental, uma das primeiras coisas é fazer um levantamento arqueológico, uma pesquisa arqueológica de restos arqueológicos daquela região, se são comprometedores ou não, no caso de fazer uma extensão de extração de calcário e se perder artefatos de populações originárias. E este material que foi licenciado pelo IFAM, pela SUPRAM, não foi apresentado, no caso, Barroso não teve nenhuma cópia desse material. Nós, quando tivemos conhecimento dessa pesquisa arqueológica, eu estive em Belo Horizonte, fui no Museu de Artes Naturais, de História Natural da PUC, onde todos os artefatos que foram descobertos nessa região foram encaminhados para os arqueólogos daquele museu. Nós estivemos lá acompanhando e não sabíamos que esse material tinha sido disponibilizado para mais de 30 instituições e cidades. E, infelizmente, Barroso não tinha sido contemplado com esse material, que é o relatório arqueológico dessa pesquisa. E fiz um requerimento nesta casa e hoje a Lafarge Bolsim providenciou 2 cópias desse material e que amanhã eu estarei doando e entregando para a Biblioteca Municipal, porque é um material que todos os barrosenses deveriam de olhar e todos aqueles que se interessam pela história natural, pela arqueologia, pela história de Barroso, deveria de ter acesso para fazer pesquisas. As escolas deveriam de incentivar os seus alunos a pesquisarem, apesar de que na época teve um trabalho feito na Escola Francisco Antônio Pires. A empresa fez rodas de conversa com a escola e outras escolas da região, principalmente lá da Pitangueira. Mas isso é um momento muito importante, porque Barroso tem história de mais de 300 anos como cidade, como uma região, e nós temos história arqueológica, porque nas nossas regiões viveram índios, e inclusive a Guerra dos Emboabas foi logo ali, pertinho, logo detrás dos morros aqui de São João del Rei. Então a nossa terra era moradia de de povos originários, de muitos índios. O nosso Rio das Mortes foi palco da sangrenta história da Guerra dos Emboabas. E isso é esquecido pela nossa população. Então nós precisamos resgatar todo esse lastro histórico de Barroso. O que aconteceu aqui em épocas que nem os brancos ainda estavam aqui, né? Nem os portugueses e os bandeirantes antes da chegada dos bandeirantes nessa nossa terra. Então isso é muito importante, fico muito feliz, agradeço a Lafarge Bolsim, ao Júnior e o Robson que estiveram aqui presentes e providenciaram esse material para Barroso e para a nossa biblioteca. E gostaria que essa minha fala constasse da ata, porque é muito importante, inclusive, para a empresa que nos forneceu esse material. Muito obrigada, uma boa noite.
Pois não, vereadora. Será providenciada. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhora vereadora para a reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 3 de 12 de 2020, às 19 horas, tendo como matéria por ordem do dia. Em terceira discussão para votação, o projeto de lei número 11, de autoria da vereadora Vera, que trata do dia do combate ao diabetes. Em discussão também com uma vice, a vereadora Eduardo Pinto, por exemplo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que trata do projeto de lei 197, sobre o cargo do vice-prefeito. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Barroso, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Muito obrigado pela presença e pela audiência.